Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a ideia do mal. Nós sabemos que Deus é sumamente bom e toda a criação é boa. Mas quando nós olhamos para a realidade, nós percebemos que o mal existe. Mas como que o mal entra na história? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria poder estar com você mais uma vez para juntos refletirmos sobre mais um ponto da nossa fé, para melhor conhecer e poder amar a nosso Senhor e a Santa Igreja. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a ideia do mal. Nós sabemos que Deus é sumamente bom e toda a criação é boa. Mas quando nós olhamos para a realidade, nós percebemos que o mal existe. Há coisas ruins que acontecem. Mas como tudo isso acontece? Como que o mal entra na história? Para entendermos, nós precisamos ter em mente de que quando Deus nos criou, Ele nos criou com a liberdade. Nós somos livres para poder escolher o bem ou o mal. Deus não nos criou como marionetes, nem como fantoches em sua mão. Ele nos criou com esse dom precioso da liberdade para escolher sempre e direcionar bem a vontade para o bem. Quando nós pensamos no mal, e principalmente quando ele entra na história, nós lembramos do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1707, vai dizer assim: instigado pelo maligno, desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre as luzes e as trevas. Percebemos que quando o pecado entrou no mundo, através dos nossos primeiros pais, ele foi instigado pelo demônio. E aqui, para entendermos mais um pouquinho, nós precisamos refletir e pensar nessa perspectiva dos anjos que se rebelaram contra Deus. As Sagradas Escrituras nos contam que Lúcifer era um anjo bom, o anjo da luz, mas ele e mais alguns anjos se rebelaram contra Deus. Direcionaram a sua vontade ao afastamento de Deus. E foi exatamente ali que a origem do mal, em suma, acontece. Porque ali, como o anjo, ele é pura vontade e ele não tem a inteligência pura e aguçada por nosso Senhor, ele não pode retornar atrás na sua escolha. E quando Lúcifer e seus anjos decidem livremente, usando de sua liberdade, afastar-se de Deus, ali
acaba para eles, não tem uma volta, não tem uma redenção. E foi a partir disso que ele tenta a nós, criaturas, a nós, seres humanos, porque a Deus ele já não pode fazer mais nada. O objetivo dos demônios são angariar almas para eles, perderem as almas, nos afastar do nosso amor primeiro, que é Deus. E foi ali que, através da serpente, Adão e Eva foram tentados. E como nós bem ouvimos na citação do catecismo, ali o pecado deixou uma marca que todos nós carregamos. Porque o homem, usando de sua liberdade, escolheu virar as costas para Deus. Escolheu virar as costas para o seu Criador. E aqui nós podemos perceber essa grande luta que existe no interior do homem. Como nós também ouvimos, há o desejo do bem no homem, mas há essa inclinação para o mal, por causa deste pecado, por causa desta escolha que foi feita livremente pelos nossos primeiros pais. E aqui nós vemos, a importância do papel do demônio nessa situação. Só que nós não podemos restringir todo o mal à existência do demônio, porque nós, seres humanos, também somos capazes de fazer o mal sem mesmo a interferência dele, por causa dessa mesma marca que nós já falamos. E aqui é muito importante que nós tenhamos em mente que nós precisamos nos aproximar de Deus para conseguir lutar contra o mal, para conseguir lutar contra o próprio demônio, contra o mundo que vai contra a vontade de Deus, principalmente na atualidade, como nós podemos perceber, e também para lutar contra essas fraquezas nossas humanas. Acredito, meu irmão, que se você olhar para dentro de si, você vai perceber: eu quero amar a Deus, eu quero servi-lo, mas há amarras em mim que me seguram. E exatamente contra essas coisas que a gente precisa lutar. Só que sozinhos a gente não consegue. Esse é um dos nossos grandes erros. Identifica o que precisa mudar, identifica o mal, mas queremos lutar com as nossas próprias forças. Queremos lutar sem rezar e rezar muito. Nós precisamos nos unir a Deus. Nosso Senhor, ao se encarnar, assumiu a nossa condição humana e passou por muitas coisas que nós passamos, para que não soframos mais sozinhos, para que não lutemos mais sozinhos. E, de fato, nós não lutamos sozinhos quando nós nos dispomos a agarrar na mão de nosso Senhor, na mão da Virgem Maria, dos santos e dos anjos, para lutar. A batalha é grande, o desafio é enorme. Por isso, não fique só. Se aproxime de Deus. Reze muito. Ame, busque amar. Nosso Senhor nos criou para nos unirmos a Ele, para amarmos. E é exatamente este amor que vai iluminar a nossa vontade para escolhermos sempre o bem. Mas para entendermos muito bem dessa relação de amor e de união que Deus nos criou, precisamos entender um pouquinho sobre a criação do homem. Nós agradecemos, meu querido irmão, minha querida irmã, por ter nos acompanhado até aqui. Fique conosco, não perca. Coisa boa vem por aí. Vamos conhecer sobre a nossa fé, sobre a Igreja, para melhor amá-la. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.